Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. O mistério faz parte dessa carta, dessa história. O oculto, o sobrenatural. Você gosta de histórias assim? Então você vai viver comigo muitas emoções. Prepara o seu coração para as coisas que eu vou te contar. Viu, pessoa? Pessoa perfeita, criada por Deus. Deus dotou você de capacidade, inteligência, simpatia. Deus diz a você hoje: você pode ser o que você quiser, pessoa. Então, seja gentil, porque gentileza gera mais gentileza. Você não acha lindo quando você vê alguém ajudando alguma outra pessoa na rua? Eu acho. Copie o gesto. Seja gentil. Se sobrar gentileza, mande o que puder para o nosso canal através do Valeu Demais. É um ícone criado pelo YouTube com a ideia de ajudar os produtores, os geradores de conteúdo. Importante, gentileza gera mais gentileza. O valeu é representado num ícone muito simbólico, um coração e dentro dele um cifrão. Clica ali e ajude com o que puder e quanto puder. Será muito bem-vindo. História de hoje está pronta e eu vou te contar. Querido Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Doris. Eu comemorei ao lado do Adonis aquela notícia que tanto esperávamos. Eu estava grávida. E logo na primeira consulta, o médico, muito experiente, ele logo constatou que eram 2 corações batendo. Eu seria de uma vez só, mãe de 2 ou de 2, Deus é quem sabe. Adonis, meu marido, estava tão satisfeito e feliz quanto eu. Mas desde o nosso namoro, eu já sabia daquele desejo dele. Se um dia tivéssemos um filho, um menino, ele queria que se chamasse Abel. Era uma homenagem ao avô que o criou. Sim, meu marido, ele fora abandonado pelo pai quando ele tinha só 2 aninhos de vida. O pai simplesmente sumiu nesse mundão, nunca mais voltou. E Adonis jamais se sentiu ao léu, nunca. Ele esteve abandonado, ele jamais teve essa sensação de estar sozinho. Porque o avô sempre supria e com sobra a falta de um pai. O avô era pai 2 vezes, foi presente na sua vida. E fez mais do que papel de pai, foi avô também, pai ao mesmo tempo. Mesmo tendo idade já bastante avançada, ele, o avô do Adonis, meu marido, se desdobrou para não ser somente aquele que sustenta, mas aquele que educa, aquele que brinca. Isso mesmo, quando Adonis contava 6, 7, 8 anos e o avô dele já tinha 73, ele ainda encontrava energia para brincar com o filho barra neto. Então, e nem poderia ser diferente, o Adonis tinha adoração por aquele avô pai, avô barra pai. E sofreu muito quando ele o perdeu aos 20 anos de idade. Seu Abel morreu aos 87 anos de vida. Foi em seu velório que o Adonis prometeu: vô, meu primeiro filho vai ter o seu nome, Abel. Abel, é a minha promessa, vô. Essa história eu já sabia.
e me foi contada por ele logo que nós começamos a namorar. Era um acordo tácito entre nós. E agora era chegada a hora de tudo se cumprir. Grávida de gêmeos, eu tive depois a confirmação através do ultrassom. O médico era bom mesmo. O médico era danado, viu? Sabia disso já. Eram gêmeos, eram 2 meninos. 2 meninos. E um dos meninos receberia o nome de Abel. E para cumprir a promessa feita ao avô em seu caixão, teria que ser o primeiro que nascesse. Adonis assistiria o parto. E o primeiro menino que viesse ao mundo receberia o nome de Abel. E o outro? Como se chamaria o outro? Lá vem palpite. Lá vem palpite. Ora, se são gêmeos, então o outro tem que ser Caim. É nome bíblico. Foram os primeiros filhos da terra, Abel e Caim? Não, dona Gina. Dona Gina é a mãe do Adonis. Não, dona Gina, não vou fazer isso. A história bíblica diz que Caim matou o irmão e eu não posso fazer isso. Minha filha, mas você leu a história toda, porque a gente ouve falar, mas você leu a história bíblica completa? Não, então escuta, eu vou te contar. Foi assim, depois Caim formou a família dele, sabe? Ele teve um filho de nome Enoque. E mais, Caim fundou uma cidade e nela ele colocou o nome do filho Enoque. E quando Caim temeu que alguém o matasse como vingança, Deus falou com Caim que isso jamais iria acontecer, isso nunca iria acontecer, porque se acontecesse, o assassino sofreria 7 vezes o seu ato, e até Deus marcou Caim para que ele não fosse morto. Você entendeu, filha? Não é só a história de que Caim matou Abel, não, tem muito mais. Ô, dona Gina, tá, eu entendi. Eu sei que a senhora é profunda conhecedora da Bíblia, mas eu não quero dar o nome de Caim pro meu filho, pro meu outro filho. Tudo bem, Doris, eu só quis te ajudar, você sabe disso. Tá bom, eu sei disso, muito obrigado. Peço até desculpas se ofendi a senhora, mas o nome do meu outro filho, um vai ser Abel, o outro eu vou escolher, tá? Eu achei que na hora até fui um pouco grossa, sabe? Rude com a dona Gina, mas eu não podia concordar com a ideia dela. E o pior é que eu dizia que um dos gêmeos seria Abel, e logo, sempre que eu falava isso, que um dos gêmeos seria Abel, logo a outra pessoa já completava, o outro é Caim. Sabe? Era uma dedução lógica. Só que não era assim. Só eu sei que o nome do meu segundo filho acabou causando certos conflitos, e eu encontrei uma solução. Caio. Um vai ser Abel e o outro Caio. Pronto. Era um nome que eu gostava, Caio. Eu sempre achei bonito. Tinha até um jogador de futebol que meu pai adorava, eu também gostava muito dele, Caio. E ficou decidido. Os gêmeos se chamariam Abel e Caio, pela ordem do nascimento. O primeiro que nascesse seria Abel, o segundo, o Caio. Até que chegou o grande dia. Meu marido assistindo ao parto e ligado, atento a tudo. O primeiro menino nasceu. Enquanto eu ouvia o seu chorinho, põe aí, Jesus! O chorinho do bebê, esse é o Abel. Meu marido emocionado dizia, esse é o Abel, esse aqui vai ser o Abel. Põe o chorinho do Abel aí, Jesus! 2 minutos depois, para mim até pareceu muito mais do que isso, mas dizem que 2 minutos depois, o segundo choro, Jesus. Pronto, o Caio. A voz emocionada de Adonis. Esse é o Caio. Eu chorava, sabe, vendo a carinha dos dois. E as enfermeiras diziam,
Nossa, são gêmeos idênticos. Mesma placenta, gêmeos idênticos. E eu, que nunca pensei que dava para perceber isso em recém-nascidos, eu era obrigado a concordar, porque eles se misturavam. O Abel e o Caio se misturavam, eles eram iguaizinhos. Tanto que o Adonis pediu: por favor, põe a letra A na pulseirinha essa aqui, se for o primeiro que nasceu, para eu não confundir. Isso, a letra A. Pronto, agora eu já sei, isso aqui é o Abel. Eu não vi, mas segundo Adonis, a enfermeira fez isso para ele. Como nasceram com menos de 2 quilos, Abel e Caio tiveram que ficar um período na UTI neonatal. Mas de acordo com os médicos, tudo bem com os nenês. Foi de grande felicidade o dia que eles tiveram alta e eu os pude levar para casa. Nossa, foi aquela festa para receberem Abel e Caio. Dona Gina, a minha sogra, não cabia em si de felicidade. E acho que devido à proximidade dos nomes e até pela empolgação e por ter sugerido antes, ela falava: meu Deus, meu senhor, que riqueza! Estou recebendo meus netos Abel e Caim. E eu, atenta, corrigia: não, Dona Gina, Abel e Caio. Abel e Caio, Dona Gina. Perdão, filha, é verdade. Abel e Caio, meus netos. Serviu para todo mundo dar risada. Todo mundo acabou rindo. E foi só felicidade até que os bebês completaram 2 meses de nascidos. Idênticos. Acabei de dar mamar para um dos dois. Meus peitos pareciam que iam estourar de tanto leite que eu tinha. Meu Deus do céu. Mas que fartura de leite. Os peitos enchiam, pareciam que ia explodir. Aí coloquei os 2 no bercinho, não um em cada berço, mas coloquei os 2 no mesmo bercinho e fui fazer alguma coisa. E coisa de 1 hora depois, eu ouvi o berreiro de um dos meninos. Atenta, eu corri até onde estavam, cheguei lá e quem chorava era o Caio. Eu pensei: será que é fome de novo? Será que é fome de novo? Cólica? Cheguei a oferecer o peito, ele não quis e continuou a chorar. Não parava, o Caio não parava de chorar. Chorava tanto que parecia que ele ia até perder o fôlego. Tinha uma hora que até eu dava aquele soprinho, sabe? Me ensinaram, eu não sei nem se é certo. Eu dava aquele soprinho, né? Eu acho que toda mãe faz isso, com medo, né, da criança perder o fôlego, de tanto que ele chorava. Mas nessa hora eu pensava em tudo. Será que ele se machucou? Mas como? Estava deitado no berço. Será que algum bicho veio e picou? Eu procurava o corpinho dele, qualquer sinal, né? Será que tem algum sangramento, alguma coisa? Meu Deus! Isso mesmo. Algum bicho no berço pode ter picado o Caio, mordido o Caio. E se fizeram isso, vão morder também o Abel. Né? Se aconteceu isso com o Caio, vai acontecer o mesmo com o Abel. Só que aí eu corri para o berço e quando eu olhei para o berço, eu não acreditei no que vi. Mas porque eu não tinha visto isso antes, meu Deus do céu. Não reparei antes nisso por quê? Meu Deus, eu não reparei Abel. O Abel todo roxinho. Mas quando eu falo roxo, eu tô falando pouco ainda, eu não tô exagerando, era roxo mesmo. Assim, feito uma uva bem madura. E no que eu toquei o Abel, um choque ainda maior. Não houve reação dele. Ele estava sem vida. Quando eu notei que o Abel estava sem vida, roxinho, eu abri a boca a gritar. Eu me desesperei, eu gritava. Meu Deus, eu gritava desesperada, sabe? Eu abri a boca a gritar. Meus gritos cobriram o choro do Caio. Logo, a minha sogra, que estava comigo, e nesta hora ela mexia na cozinha, ela veio ao meu socorro. Ela também, ao constatar o ocorrido, também começou a gritar. Vieram
vizinhas, todo mundo. Eu deixei o Caio com a minha sogra e a vizinha com seu carro levou a mim e o Abel para o hospital. Lá os médicos, infelizmente, apenas comprovaram o que eu já sabia. O Abel estava morto. Estava morto o Abel. Depois, a explicação médica. Fizeram até a autópsia e constataram a formação anômala das paredes ou válvulas do coração do Abel. Ele tinha o coração mal formado, o que não havia sido detectado antes. Foi um golpe, sabe? Meu Deus, mas põe golpe difícil nisso. Um golpe dificílimo para toda a nossa família e até para os nossos amigos. Mas foi terrível para mim, óbvio, muito pior para mim e para o meu marido, Adonis. Tínhamos que sepultar o nosso pequeno Abel, com 2 meses de vida. E depois ainda, uma outra missão terrível. Ter que submeter o Caio, porque o Caio teria que passar por todos os exames, por todos os testes, porque eles eram gêmeos de uma mesma placenta, idênticos. Não tinha como diferenciar um do outro. Ou seja, o Caio, ele poderia também ter nascido com a mesma anomalia do coração. Aliás, a probabilidade disso ocorrer era muito grande. Era uma probabilidade altíssima. Olha o que eu passei ao lado do Adonis, meu marido. Eu não desejo a ninguém. Ninguém, porque nós tínhamos a dura missão de enterrar o Abel, que não é fácil, nunca para um pai e para uma mãe. E a preocupação... E o Caio? E o Caio, como será que ele está por dentro? Como será? Foi muito dolorido tudo. Abriu-se uma ferida profunda na alma, tanto minha quanto do Adonis. Quando voltamos para casa, que eu olhei para o Caio, eu tive uma sensação estranha e reação também, eu não sei explicar. Reação estranha, talvez seja mais adequada, reação estranha, não sei explicar. Eu olhei para ele e falei, não, ele não pode estar aqui. Eu acabei de sepultar o meu filho, ele não pode estar aqui. Olha, a mesma roupinha, a mesma roupinha. Foi uma coisa misteriosa. Muito misteriosa. Senira, a moça que ficou tomando conta do Caio, enquanto nós sepultávamos o Abel, a Senira vestiu no Caio a mesma roupa no Caio, a roupinha com a qual eu havia sepultado o Abel. Quero dizer, ela o vestiu com um macaquinho azul marinho e ela não sabia que havia sido com essa roupa que o Abel tinha sido sepultado. Então, quando eu chego em casa, que eu encontro o Caio vestido daquele jeito, eu não vi mais o Caio, eu vi o Abel. Algo aconteceu comigo. Eu não aceitava. Eu tinha sepultado o meu filho, como é que ele poderia estar ali? Gente, eu não estou ficando louca. Eu o vi no caixãozinho, era ele, igualzinho, a mesma roupa. Tudo igual, era ele. Eu não aceito que ele esteja aqui. Ele está no cemitério enterrado. Noutras palavras, eu recusei o meu filho, Caio. Eu me neguei a dar mamar para ele. Olha, que cabeça doentia. Você sabe que isso acontece com mulheres que acabaram de dar luz. Chama-se na justiça, a justiça até compreende isso, estado puerperal. A mulher passa por essa fase, por esse estado puerperal. E ela pode ser acometida de qualquer loucura. E eu estava sendo acometida dessa loucura. Eu não queria mais o Caio. Porque, como eu encontrei ele com a mesma roupinha que tinha sido enterrado o Abel, para mim ele era o Abel. Então eu não queria pegá-lo no colo, eu fiquei transtornada, enlouquecida, não queria mais dar de mamar para ele, tanto que a sorte é que uma moça que morava perto de casa, ela havia tido uma menina,
E atendendo aos apelos do meu marido, ela veio dar de mamar para o Caio, porque eu me recusava, eu não queria mais. Até quando o meu marido o levou para o hospital para os exames de coração, eu não fui junto, eu não queria ir. Eu dizia, não, eu enterrei meu filho, esse não é o meu filho, eu enterrei o meu filho, esse não é o meu filho. Eu estava irremediavelmente afetada. Meu marido dormia com o meu filho, era ele. Minha sogra dormia comigo, até para me olhar com medo que eu pudesse fazer uma loucura qualquer, uma besteira qualquer. O médico alertou. Estado puerperal, a mulher pode fazer qualquer bobagem. Então a minha sogra, até para me olhar, dormia comigo. O leite, a bondosa moça, a vizinha, ela tirava o leite, ela colocava o leite materno numa chuquinha e meu marido dava durante a madrugada para o Caio. Até que saíram os resultados do exame do Caio. Meu marido foi buscá-los e conversou com os médicos. Graças a Deus, tudo certo com o nosso filho. O coração dele, Caio, normalíssimo, coração perfeito. E olha que a probabilidade de não ser era muito alta. Foi uma surpresa para os médicos. E não tinha nada. Não tinha nada nas paredes, não tinha nada nas válvulas, nada, nenhuma anomalia. Meu marido, feliz com o resultado dos exames, ele volta resoluto do hospital. Talvez até orientado pelos médicos, mas ele voltou resoluto. Ele olha para mim e diz, Doris, o nosso filho é perfeito. Ele precisa de mim e muito mais precisa de você. Ou você vem dar de mamar para ele agora, nesse momento, nesse instante, ou eu vou embora com ele agora e você nunca mais nos vê, Doris, nunca mais. Ele voltou assim, com o discurso pronto. Foi ótimo, porque nessa hora caiu a minha ficha. A maneira resoluta como meu marido falou comigo me acordou, sabe? Me acordou. Entrei no quarto em que estavam meu marido e Caio e já entrei com o peito para fora. Eu chorava e pedia perdão para ele, Caio, pelo afastamento. Já fazia 20 dias de distância. Para algumas pessoas, o que aconteceu foi o seguinte: o meu inconsciente temia que o Caio também fosse doente do coração. Isso dito depois por um psiquiatra junto com um psicólogo. Então a explicação era: o meu inconsciente temia que o Caio também fosse doente do coração. E para evitar nova dor, eu me recusava a tê-lo como filho. Entende? Era uma defesa. Já para outras pessoas, elas entendiam que tudo tinha sido espiritual. E daqui a pouquinho, vocês vão entender o porquê da tese espiritual. Então tem a explicação científica? Sim. Psiquiatra e psicólogo explicou assim. Mas tem também uma explicação espiritual. E daqui a pouco você vai entender o porquê da explicação espiritual. Bem, enquanto o meu filho mamava, eu chorava. E meu marido também. Ele também chorava. O Adonis também chorava. Vida que segue. Quando o Caio já falava e estava espertinho, ele já tinha crescido, já falava, estava espertinho, eu o observei quando ele falou: "Oi, vovô, já vou brincar com ele." Aquilo me chamou a atenção. Me aproximei sem fazer alarde e vi. Caio brincava com outra criança que eu não via, mas ele brincava. Inclusive, ele dividia os brinquedinhos dele com ela, com essa criança que eu não via. Fiquei assistindo a tudo. E até o momento quando ele falou: "Tá bom, vovô, tá bom. Mas volta com ele, hein, vô? Volta com ele." Nessa hora, o Caio, me olhou e me viu. E falou:
Tava brincando com o menino, mamãe. Assim, de maneira natural. Tava brincando com o menino, mamãe. Menino? Seria o chamado amigo imaginário? Não, tinha um avô, vovô. Contei para o meu marido Adonis. Ele também se impressionou. E ele pôde ver a mesma cena comigo algumas vezes. Às vezes até nos escondíamos, mas não precisava. Porque para ele, pro Caio, era tudo natural. Mas a gente, com medo de interferir, e a gente queria medir até onde ia aquilo, a gente até se escondia. Ele adorava brincar com esse tal menino. E brincava no mesmo quarto onde havia falecido o Abel. De novo, para muita gente, o amigo imaginário seria o Abel, o que morreu, o outro irmão. Será? Tais cenas se repetiram por tantas vezes em muito tempo, durante muito tempo. Pelo menos até que o Caio completasse 6 anos. Até que ele fizesse 6 anos foi assim. Foi aí que o Adonis conheceu um senhor no posto de gasolina em que ele trabalhava. Esse senhor, ele era sócio do posto, uma coisa assim, e ele era espírita. E um dia, esse senhor veio com o Adonis na minha casa. O Adonis contou para ele, né, o que se passava. E esse senhor espírita veio até a minha casa com o Adonis. Ao ver o nosso menino, ele nos chamou em particular e falou: gente, vocês têm aqui um médium natural, filho de vocês, um menino. Eu sei que ele é pequeno, novinho, mas ele é um médium natural. Ele vê mesmo os espíritos do avô e do irmão dele falecido. Um dia ele poderá desenvolver isso ou não. Vai depender também do apoio de vocês. Mas que ele vê. Ficou a palavra do homem desse senhor espírita contra a palavra de qualquer um. Até que logo após o aniversário de 15 anos do Caio, olha quanto tempo já tinha passado. O nosso Caio tinha feito 15 anos. Tivemos a prova nesse dia, quando ele fez 15 anos, tivemos a prova cabal, inconteste de tudo. Escute. Estávamos eu, meu marido, minha sogra e o Caio. Eu, meu marido, minha sogra e o Caio, os 4. Foi quando o Caio começou a falar. Bom que estejamos aqui reunidos. Hoje eu quero falar com vocês sobre coisas que vocês nem imaginam que eu sei. Nossa, eu levei um susto. Todos se assustaram. E o Caio começou. Mãe, pai, vó, escutem. Eu vejo e falo com gente de outra dimensão. E vou dizer o que ouvi de um deles. E vocês não precisam me confirmar. Apenas pensem em tudo, tá? Não precisam me confirmar nada agora. Mas pensem em tudo que eu vou falar. Primeiro, o senhor pai. Se um dia o senhor pensou em trocar o meu nome para Abel, não precisa. O vovô me falou que ele se sentiu muito bem homenageado e ele não se separa do Abel, meu irmão. Quando o Caio falou assim, e com essa propriedade, meu marido começou a chorar. Porque um dia, de fato, o meu marido pensou em me pedir para trocar o nome de Caio por Abel. Chegou, inclusive, a consultar um advogado para isso. Mas era tudo tão complicado que ele desistiu. Então ele, naquele momento, ouvindo aquilo do Caio, ele chorou e confirmou. Mesmo ele não tendo pedido para que isso ocorresse, ele confirmou que
Isso ele pensou mesmo. Aí foi a vez da minha sogra, da vó. Foi quando o Caio falou: agora a senhora, vó, não se sinta culpada. Não foi porque um dia a senhora sugeriu que eu me chamasse Caim que o meu irmão morreu. Isso tinha que acontecer, vó. Chamasse ele outro nome, eu me chamasse Pedro ou Paulo, isso ia acontecer de qualquer jeito, porque estava escrito assim. Pronto. Foi a vez da dona Gina cair no choro, dizendo que o neto, com essas palavras, tirava um peso imenso das costas dela. Aí foi a minha vez. E a senhora, mãe, não se culpe por um dia ter me rejeitado, não, mãe. Eu estava vestido com a mesma roupa que o meu irmão foi enterrado, né? Foi só uma coincidência. E a sua rejeição momentânea não foi falta de amor. Foi só um problema psicológico. Foi só um problema psicológico, mãe. Entendeu? Pronto. Foi a minha vez de chorar. E eu chorei, ainda mais que todos. Porque ele nunca soube de nada disso. Nunca. Nunca isso foi comentado com ele. E ele falava tudo com certeza e clareza. Nós nos abraçamos. Éramos uma família unida com a graça de Deus. Graças a Deus. Mesmo assim, quando eu conto a minha história, que é a história da minha vida, tem gente que fala: olha, não sei, mas pode ter uma explicação científica por trás de tudo. Quem sabe até tenha. Mas eu comungo com a opinião e a ideia de pessoas que acreditam no espiritual. O Caio já está casado, já me deu uma neta linda e maravilhosa, que é a Liz. Linda. Não resolveu se desenvolver como médium, que segundo o senhor espírita ele o é, naturalmente ele é. Mas hoje ele até não é uma pessoa muito voltada para a religião, embora seja católico, mas ele não é praticante. E também ele não se desenvolveu na religião espírita. Mas é uma pessoa maravilhosa, excelente, que sempre sabe ajudar com uma palavra de sabedoria. Ele tem um sexto sentido muito aguçado. Sei lá, eu prefiro pensar que ele recebe algum tipo de aviso do além. Embora, até para não impressionar ou não mostrar certa arrogância, ele jamais comenta sobre isso. Mas ele deve receber algum tipo de ajuda, porque ele já alertou tanto a mim, ao pai. A avó dele, ele tem um carinho todo especial por ela. Uma vez, saiu uma feridinha boba na pele da avó. E a avó não deu a menor importância àquilo. Aí ele, olhando para a avó, falou assim: vó, eu marquei. Não é que ele pediu para ela marcar, ele falou assim para a avó: vó, eu marquei para a senhora o médico, eu vou levar a senhora no dermatologista. Mas por quê, filho? Não, é uma coisinha que está na tua pele aí. O médico quer dar uma olhadinha. Mas que médico? Ele marcou, sabe? De surpresa. Ele marcou. Ele resolveu marcar o médico dermatologista. Pois ele levou a avó. O médico fez a retirada de um pedacinho daquela feridinha. Fez a biópsia. E realmente era um câncer de pele que estava começando, mas que foi perfeitamente curado. O médico queimou e desapareceu. Fiquei impressionada. Pensei comigo: eu acho que esse meu filho recebe algum tipo de aviso do além. Era isso o que eu tinha para contar para vocês hoje. A história da minha vida. Gostaria tanto de que você comentasse. Queria tanto que você curtisse a história colocando seu joinha. E, por favor, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Você será muito bem-vinda. E se sobrou gentileza, mande um valeu demais.